Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de dezembro de 2022, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e surgem rumores agora de que o que foi derrubado pela defesa antiaérea russa lá na base aérea de Engels 2 ontem não foi um drone ucraniano ou um míssil ucraniano. Vocês lembram, né? Ontem, durante o ataque que os russos estavam fazendo à Ucrânia, alguma coisa foi derrubada ali. As defesas antiaéreas russas estavam ativas ali em Engels 2 e teriam derrubado alguma coisa. Agora, o rumor é que o que elas derrubaram foi um Su-27 russo. Ou seja, um dos aviões que iria participar nesse bombardeio contra a infraestrutura ucraniana acabou sendo atingido pela própria defesa antiaérea russa. Olha que coisa, né? É aquele negócio, como os ucranianos atacaram a base aérea de Engels 2 no dia 26 de dezembro, o pessoal lá ficou nervoso porque não conseguiram detectar a coisa a tempo, qualquer coisinha resolveram atirar, acabaram atirando no avião próprio. Não é a primeira vez que os russos fazem isso, tá? E lembra, a gente falou ontem que alguns mísseis lançados pelos russos foram derrubados pela própria defesa antiaérea russa aqui em Jankoy, também em Belgorod e também aqui em Belarus. A gente ficou sabendo agora que também houve míssil derrubado em Belarus pela defesa antiaérea russa, que era míssil russo que ia ser jogado contra a Ucrânia, né? Enfim, o pessoal lá está tão apavorado que acabou atrapalhando o próprio ataque deles, felizmente, né? Ontem à noite houve nova tentativa russa de ataque com drones Shahed 136, aqueles drones iranianos. Foram lançados um total de 16 drones em várias cidades ucranianas, mas foram todos eles derrubados. Nenhum atingiu o alvo, né? E até pouco tempo atrás aqui estava com um alerta antiaéreo em toda a Ucrânia, ou seja, pode ser que a Rússia tente novamente hoje fazer mais um ataque antiaéreo, mas a gente não tem essa informação até o momento. Pode ser que já tenha passado isso, não tenha nenhum ataque. Qualquer novidade eu falo com vocês no vídeo de amanhã, né? Ontem também os ucranianos fizeram alguns grandes ataques aqui na região de Luhansk, na retaguarda russa, atingiram em Alchevsk um hotel em que ficavam os russos e mais um depósito de munição. Também atingiram um hotel aqui em Donetsk e atingiram um depósito de munição em Henichesk, o que é muito curioso porque aqui fica bem longe. Em tese, o HIMARS não tem alcance para fazer ataques aqui em Henichesk, mas houve um ataque ontem. E um espião russo do FSB fugiu para a Europa a partir da Turquia, se entregou às autoridades europeias, pediu asilo e está entregando um monte de informação sobre ações russas, particularmente o treinamento que o FSB faz para criar radicais islâmicos. O que o cara está dizendo é que muitos dos ataques radicais islâmicos que você vê por aí, principalmente no Daguestão, mas também em várias outras situações, parece que esses ataques de terroristas islâmicos são feitos pelo FSB. Vamos falar sobre esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Amo Você, Peter Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Eu também amo todos vocês. E obrigado a vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com o fechamento do ataque que aconteceu ontem na Ucrânia, né? Ontem, vocês sabem, os russos fizeram mais um grande ataque contra a infraestrutura ucraniana. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. E as informações que a gente tinha na hora do vídeo era que seriam 69 mísseis, dos quais 54 derrubados. Mas a contagem final da Força Aérea Ucraniana foi 70 mísseis no total, e desses 58 foram derrubados. Então uma porcentagem ainda maior de acerto da defesa antiaérea ucraniana, né? E além disso, 4 drones Orlan 10, que são drones de vigilância, né? Foram derrubados, e um helicóptero Mi-8 que também foi destruído pelas forças ucranianas ao longo do dia de ontem, né? E isso foi ontem na parte da manhã, né? Dia 29 na parte da manhã. E hoje cedo saiu o resultado do ataque à noite, durante a noite, a madrugada, que foi feito com os drones Shahed 131 e 136, que são aqueles drones iranianos usados pelos russos, e foram lançados 16 drones e todos eles foram abatidos pela defesa antiaérea ucraniana. Então não houve nenhum dano mais significativo causado por esses drones, né?
Agora, aqui que começa a parte interessante do ataque de ontem que eu estava mencionando, né? A gente viu que vários mísseis acabaram abatidos pela própria defesa antiaérea russa. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, que a defesa antiaérea aqui em Jankoy abateu vários mísseis, também em Belgorod teve alguns, parece que em Volgogrado teve esse daqui também. Ou seja, em vários lugares os mísseis foram abatidos, justamente esses mísseis sendo lançados pela Rússia contra a Ucrânia. Não se sabe se foi um problema de falha de comunicação, se o pessoal da defesa antiaérea estava preocupado demais em atirar qualquer coisa, o que houve de errado ali, mas acabou que a defesa antiaérea russa ajudou os ucranianos a bater uma parte desses mísseis, né? E o mais engraçado foi isso daqui, ó. Segundo essa informação aqui na base aérea de Engels em Saratov, segundo a nossa informação, um jato russo foi derrubado por erro, né? Um objeto não identificado foi visualizado, levando em consideração a experiência do dia 26, né, que eles estavam preocupados porque os ucranianos fizeram um ataque no dia 26 de dezembro, decidimos abater, só que era um Su-27 nosso, ou seja, um Su-27 russo, né? Diz a fonte do pessoal aqui no Ministério da Defesa. Assim, esse tipo de erro não é comum. Por quê? Porque esses aviões todos eles têm um transponder já apropriado para isso, chamado IFF, né? Identify Enemy or Foe, alguma coisa assim, né? Friendly or Foe. Que justamente a defesa antiaérea consegue mandar um sinal para esse transponder no avião, e se for um avião amigo, se for um avião da sua própria força, ele sabe responder, ele tem uma chave criptografada lá para responder e dizer que não, olha só, eu sou amigo, eu sou né, da sua própria força aérea. Então isso não geralmente evita esse tipo de fogo amigo. Então é estranho esse tipo de coisa. Teria que ser um erro muito errado, alguma coisa deu muito errado no final das contas. Mas não é impossível de acontecer. Como lembra o Trent Telenko, isso já aconteceu com os russos em 2018 na Síria, né? Ou seja, de alguma forma isso não funcionou, o cara não conseguiu identificar, ou o operador da defesa antiaérea não estava adequadamente treinado, não soube usar o sistema de identificação, enfim, não se sabe qual erro que pode ter acontecido aí, uma falha do próprio software e coisa e tal. O fato é que isso aconteceu na Síria em 2018, uma defesa antiaérea russa derrubou um avião russo, militar russo, ou seja, não deveria ser possível isso, no entanto aconteceu, e aparentemente aconteceu novamente agora com esse Su-27, que estava em alta altitude sobre o campo de Engels, né? A gente falou ontem que eu achei até estranho, né? Eu falei, poxa, a Ucrânia atacou Engels de novo ontem, coisa e tal, e não se sabe, é até positivo que eles têm muitos drones e mísseis para tentar atingir Engels 2, mas aparentemente ontem não conseguiu, porque a defesa antiaérea derrubou e coisa e tal. Aparentemente aquilo ali não foi o míssil ou drone ucraniano, foi de fato um Su-27 russo. Caramba! A impressão que dá é que os russos fazem tanta besteira que se deixar eles lutando sozinhos, eles perdem para eles mesmos a guerra, né? E, bom, deixando para trás os acontecimentos de ontem, né? Bom, isso aqui também aconteceu ontem, a verdade é essa, né? Mas já é o ataque ucraniano que aconteceu na madrugada em Alchevsk, que é na região ocupada pela Rússia ilegalmente, ali em Luhansk. Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês verem. Bom, tem mais explosões aqui, mais barulho, mas basicamente, vocês entenderam, os ucranianos fizeram um grande ataque com HIMARS nesse hotel aqui, onde ficavam hospedadas tropas russas ali na região. Então o dano foi bastante severo. Se tinha tropa aqui nessa região, acabou sofrendo bastante. O interior do prédio também ficou bastante destruído. Isso aqui é a imagem agora pela manhã, o rapaz da plaquinha mostrando aqui o dano que foi causado, né, no interior do prédio, inclusive. E só uma observação, apareceu aqui uma plaquinha antiga, né, mas esse aqui é antigo, tá 21/11/2022, isso aqui o cara tá só falando do próprio rapaz que fica mostrando essas coisas aqui.
Mas enfim, isso aqui aconteceu ontem. E aqui é uma imagem do hotel por dentro também. A destruição foi bastante grande, né? Dá para ver que dentro do hotel ali está tudo destruído completamente. Bom, e além disso, teve um outro barracão aqui na região de Luhansk. O Necromancer não sabe se foi em Elchevsk ou Brianka, mas são dois lugares próximos ali, não é muito longe um do outro. Aqui, Elchevsk fica nessa região aqui, ó. Elchevsk, bem no meio da região ocupada pelos russos. Brianka é aqui do lado, ó. Então, foi aqui, numa dessas duas regiões aqui. E isso aqui era um depósito que estava sendo usado pelos russos com carros militares e mais equipamento e mais munição, e foi tudo destruído completamente, né? Mais um ataque entre o dia 29 e 30 de dezembro, ou seja, nessa madrugada de ontem para hoje, que foi esse ataque aqui que destruiu mais esse depósito, né? E teve também aqui em Donetsk um ataque com HIMARS no Hotel Vitória. Donetsk, na verdade, a cidade de Donetsk, né, vocês sabem, é outra cidade que está há muito tempo nas mãos dos russos, e esse hotel fica bem no centro da cidade, e é um hotel que já foi um hotel de luxo. É lógico, Donetsk acabou, né, depois da invasão russa, meio que a cidade morreu, muito pouca gente continua morando lá, e esse hotel era usado por altos oficiais russos quando iam à cidade. Então é um hotel de alto padrão e coisa e tal, e ficou bastante destruído também. A gente não tem ainda informação sobre eventuais mortes ou ferimentos, mas certamente causou dano a esses ataques aqui, né? Outra coisa que houve também foi a defesa aérea russa funcionando em Sevastopol, né? Ou seja, os ucranianos continuam tentando atingir alguma coisa aqui na Crimeia. Sevastopol fica aqui na Crimeia. E vocês sabem, é uma base militar russa bem antiga aqui na região. Então, mesmo antes de 2014, mesmo antes da invasão da Crimeia pela Rússia, essa região aqui de Sevastopol já era controlada pela Rússia, era um acordo de aluguel, né? Com o fim da União Soviética, essa base aqui que ficava aqui foi alugada pela Ucrânia para a Rússia, e aparentemente teve mais ataque aqui nesse dia de ontem, né? Mas, de novo, não consta nenhum dano, ou seja, aparentemente, se houve um drone ucraniano ali, ele foi abatido e não houve consequências, né? Agora, teve um outro incêndio que não dá para saber se foi acidental ou se foi algum ataque ucraniano. Isso aqui pode ter sido alguma sabotagem ucraniana, tá? Isso aqui é um armazém ferroviário em Rostov. Rostov é essa cidade aqui, ó. É uma cidade muito próxima da Ucrânia, né, e tem sido usada como base para abastecer tropas russas aqui na região aqui da Ucrânia, da guerra. Então, pode ter sido uma sabotagem ucraniana, ou pode ter sido um acidente, né? Isso acontece também. Aliás, por falar em acidente, esse outro caso aqui esse aqui é mesmo um acidente, ou então os próprios lojistas tacando fogo. Isso aqui aconteceu em São Petersburgo, né? Então é só mais um daqueles exemplos de fogo, incêndios na Rússia, né? Que a gente não sabe se é porque os sistemas anti-incêndio lá são muito ruins, o pessoal não dá preocupação para isso, ou se é porque são os lojistas querendo receber seguro e botando fogo. Isso aqui é um shopping center Bereg em São Petersburgo, né? Mas esse outro aqui em Rostov, isso daqui é um depósito ferroviário na região e que é usado sim para transporte de equipamento militar lá para a Ucrânia. Então isso aqui pode ter sido uma sabotagem ucraniana, não deve ter sido míssil, senão eles ficariam sabendo, né? Mas pode ter sido uma sabotagem ucraniana. É próximo da Ucrânia esse incêndio aqui. Certamente não foi munição, tá? Porque se fosse munição a gente veria explosões secundárias aqui, aparentemente, mas pode ter sido equipamento. Tanque, carro, caminhão, esse tipo de coisa que é usado pelos russos, né? E por fim, um último ataque que teve ontem à base, não dá para ver muito bem aqui, a única foto que tem é uma foto meio borrada, dá para ver só um clarão aqui, e foi um ataque aqui em Renichesk,
Henichesk é justamente a região que os russos fugiram aqui no sul da Ucrânia, porque eles não conseguem... Vamos ver se aqui tem uma imagem melhor. Não, só fala aqui que teve a explosão em Henichesk ontem à noite, né? Mas Henichesk é justamente o quê? Né? Quando os ucranianos começaram a usar os HIMARS, os russos tiveram que deslocar todos os depósitos de munição e coisa e tal, mais para a retaguarda, para sair do alcance do HIMARS, né? E no final das contas, depois que os ucranianos retomaram Kherson, pelo menos a margem direita do Dnipro aqui, todas essas bases que ficavam aqui em Skadovsk, Armiansk, Chaplinka, todas essas bases aqui passaram a ser acessíveis via HIMARS pelos ucranianos, né? Então os russos esconderam mais distante, justamente aqui em Henichesk, que é uma cidade pequena, mas está longe o suficiente para evitar um ataque de HIMARS. Mas, de qualquer forma, de alguma forma, os ucranianos conseguiram atingir esse depósito aqui. Ontem parece que teve muita explosão, uma série de explosões, ou seja, isso indica que teve detonação secundária, ou seja, o depósito de munição foi atingido. E nesses casos acaba destruindo toda a munição que está armazenada aqui, né? O gato especial de Kherson, vocês sabem, é um habitante aqui de Kherson, né? Evidentemente ele fica anônimo, mas além dele ser da região, ele tem muitos contatos na região, então ele tem muita informação, o pessoal passa informação para ele lá e ele fornece para a gente aqui, realmente é muito interessante. Dava para ouvir o barulho a uma distância de 20 quilômetros de lá, ou seja, foi uma destruição realmente significativa, né? Bom, vamos dar uma repassada na linha de frente, mas eu adianto para vocês que não tem nenhuma grande mudança em relação à informação que a gente tinha ontem. Isso aqui é bem no norte, lá em Liman Pershi. A gente já falou sobre isso daqui. A impressão que eu tenho é que isso aqui já foi retomado pelos ucranianos. O Defmon ainda dá aqui, pelo menos parcialmente, ainda na zona incerta, né? Mas os ucranianos já estão avançando aqui, já retomaram essa cidade aqui próxima a Kupiansk. Isso aqui fica bem aqui no norte. Olha, na verdade, essa região aqui agora no mapa deu uma mudança significativa, né? Repara como é que Liman Pershi já está dando aqui como sendo dos ucranianos, e aqui Vilchana, que também é marcada aqui como estando na mão dos russos, já está em batalha, tanto que houve o bombardeio russo aqui em Vilchana, né? Os russos não iriam bombardear uma cidade que estivesse na mão dos próprios russos, então não faz sentido essa coisa aqui, né? Enfim, o Defmon está sendo mais cuidadoso aqui, está deixando ainda Vilchana na mão dos russos, e Limar Pershi como em disputa, né, meio a meio, mas a impressão que eu tenho é que já está mais avançada a frente ucraniana aqui, até porque esse mapa aqui do Live UA Maps também, ele também é bem pessimista, ele também demora a reportar avanço ucraniano, né? E isso daqui, essa informação dessas bombinhas aqui, isso aqui é informação do próprio exército ucraniano, onde houve bombardeio russo, né? Então pode ser que realmente isso aqui já esteja, no mínimo, disputado, né? No mínimo em disputa, mas não está mais na mão dos russos, como estava há bem pouco tempo atrás. Se você voltar o mapa aqui, dia 20 de dezembro, certamente estava toda essa área aqui ainda nas mãos dos russos, e só Taviljanka que estava em disputa, né? Agora a gente tem aqui já essa região toda aqui já em disputa. Aqui em Svatov, a gente já tinha falado sobre isso ontem, né? Ele confirmou que os ucranianos já estão em Pidkuichansk, que é essa cidade aqui, já tomaram Pidkuichansk, e Kolomyshchyra também parece que já foi tomada pelos ucranianos, ou seja, isso aqui é um avanço significativo, tá? Os russos ontem tentaram, a partir de Kuzemivka, fazer uma contraofensiva aqui em Stelmarivka, mas foram bloqueados pelos ucranianos, né? Então, ou seja, aparentemente está realmente andando esse fronte aqui, né? Também aqui, a partir de Gerelny, eles tentaram atingir Andrivka, mas também foram bloqueados aqui, né? É lógico, com os ucranianos avançando aqui, isso cria uma fragilidade que certamente os russos tentaram explorar, que seria justamente cercar essas tropas que avançaram aqui, né? Mas, lembra, Kuzemivka e aqui também
Gerelne também são bem atacadas pelos ucranianos aqui, né? Tem muitas tropas ucranianas aqui. No final das contas, parece que houve um avanço significativo em direção a Svatov, né? É lógico, tomar Svatov não vai ser uma coisa fácil, é uma cidade bem maior do que essas outras cidades aqui, mas o fato dos ucranianos estarem chegando perto daqui já dá já vai iniciar a Batalha de Svatov, né? Conseguiram avançar com o fronte. Essas 4 últimas cidadezinhas aqui é que eram justamente o último bastião aqui, a última guarda antes de Svatov, né? Aqui, segundo o DFMON, também foram parados tentativas de avanço russo em Plochanka e Chervonopopivka. Lembra que, na verdade, na nossa visão, Chervonopopivka, e aqui nesse mapa aqui também já tem isso, se você olhar aqui, Chervonopopivka já está, pelo menos em disputa, né? Não está nas mãos dos ucranianos, mas está em disputa, e está sendo bombardeada pelos russos, então não faz sentido tanto Plochanka quanto Chervonopopivka estarem na mão dos russos, porque eles não bombardeariam a própria cidade, né? De Brova também, a mesma coisa, né? Agora, a novidade que ele traz aqui é justamente o avanço aqui no sul, que ele diz que as tropas ucranianas avançaram 2,5 km aqui no sul em direção a Kriminá, e daí isso significa que eles estão chegando realmente próximos à cidade, né? Não é algo rápido, ele já falou isso, a gente falou também, né? O fato de dizer que está começando a batalha por Kriminá, não estamos dizendo que Kriminá vai ser liberada amanhã. Kriminá é uma cidade grande, é uma cidade que os russos reforçaram muito. Então, tiraram o comando de lá, tiraram os colaboradores russos de lá. É verdade, tiraram. Isso não quer dizer que a cidade vai cair rapidamente, né? Significa só uma precaução adicional para eles. Agora, aquela cidade que antes era uma cidade na retaguarda, onde o comando podia ficar tranquilamente organizando as movimentações na linha de frente, essa cidade agora se tornou uma cidade de linha de frente de batalha, não dá mais para ter comando ali, né? Então essa é a movimentação, não tô dizendo que vai cair rapidamente Kriminá. Em Bakhmut também não teve nenhuma grande mudança, né? Tentativas de avanço russo em vários pontos que foram barrados pelos ucranianos, e segundo diz o DFMON, alguns canais russos comemoraram que tomaram 2 trincheiras em Pidorodne, que é essa cidadezinha aqui, né? Os russos já estão comemorando trincheira agora. Enfim, também aqui próximo a Donetsk não teve nenhuma grande mudança. Esse aqui é Bakhmut ainda, né? Donetsk está aqui, ó. Mas da mesma forma não teve nenhuma grande mudança aqui. As tentativas russas foram tolhidas pelos ucranianos, né? Aqui ele fala algo que a gente já falou no vídeo de ontem, né? Na verdade, no vídeo de anteontem a gente falou isso, né? Que os russos têm fortalecido muito essa região aqui em Zaporísia, justamente antevendo um ataque ucraniano aqui, uma ofensiva ucraniana nessa região, Polohy, Tokmak, enfim, uma série de cidades aqui, e justamente nessas cidades que os ucranianos estão fazendo vários bombardeios na retaguarda russa, justamente destruindo logística, posições de logística e comando russas nessa região, né? Parece que hoje, pela primeira vez, o campo de Engels está visível sem nuvens, né? Lembra que o grande problema é a gente não saber o que aconteceu naquele ataque do dia 26, né, de dezembro, o ataque ucraniano ao campo de Engels, porque estava tudo nublado, né? Não tinha imagem de satélite. Hoje aparecem as primeiras imagens de satélite e a gente continua não sabendo se teve alguma coisa, porque a neve cobriu tudo, dá para ver que está tudo coberto de neve aqui, então mesmo que eventualmente tenha tenha queimado alguma coisa, algum destroço, está coberto pela neve, né? É lógico, dá para ver que tem poucos aviões aqui, né? Tem alguns, ó, tem 2 aqui, tem um aqui, tem relativamente poucos aviões aqui, mas isso não quer dizer necessariamente que tenham sido destruídos, né? Agora, aquilo que eu falei, quando o fato de ficar vários dias encoberto o tempo, se teve algum destroço, se teve algum avião destruído, foi retirado pelos russos, né? E não dá para ver o chão queimado por conta da neve. Enfim, vamos continuar sem a resposta sobre Engels 2, né? O Arestovich também fez mais uma live ontem com mais algumas informações e ele fala aqui que as forças em Kriminá avançaram 2,5 km e já estão próximos de Kriminá, mas como ele fala aqui, como a gente já falou também,
Certamente vai ser uma vitória, mas não vai ser algo rápido, vai ser algo que vai demorar a acontecer, né? Parece que foi criada uma nova companhia militar privada lá na Rússia, chamada Patriot, que seria controlada pelo Ministério da Defesa. Olha que confusão, né? O que a gente está vendo acontecer na Rússia é isso, né? Como o Putin começou essa guerra com um monte de pedaços soltos, cada vez mais agora começa a se quebrar esse tipo de coisa. Então, mais uma companhia privada agora, Patriot, estaria lutando do lado do Wagner ali na região de Bakhmut, né? Infelizmente, eles não conseguem recrutar 500 mil prisioneiros, conforme faz o grupo Wagner, né? Mas, enfim, mais uma coisa lá, né? Ele fala sobre a remoção da estátua de Catarina II, né? Que, segundo dizem os russos, foi a fundadora de Odessa. Mas isso é errado, já havia pessoas na região muito antes dela, né? No final das contas, os monumentos que foram retirados, que foi da Catarina II e do Suvorov, que era um outro general russo lá, eram tudo parte da narrativa imperialista, tiraram as estátuas deles lá. Eu normalmente sou contrário a esse negócio de tirar a estátua, porque eu acho que é uma besteira. Eu acho que história é história, mesmo que tenha aí alguma imprecisão e coisa e tal, é importante você manter o sentido da coisa. Mas nesse caso, como é uma guerra imperialista, como a gente não está falando de história passada, a gente está falando de história que está acontecendo nesse momento. A Rússia está ativamente, nesse momento, tentando colonizar a Ucrânia, né? Então eu compreendo perfeitamente a retirada das estátuas lá, e ninguém vai querer ficar mantendo estátua de russo depois de receber um monte de ataques de mísseis, né? A Político, que é uma revista americana, diz que Zelensky pediu ATACMS, né, aqueles mísseis de 300 quilômetros pro HIMARS, mas foi mais uma vez negado pelos Estados Unidos, né? E a gente já falou sobre isso, existe alguma coisa nessa situação que é até porque é possível que o ATACMS não seja tão efetivo quanto os mísseis atuais que os ucranianos usam. Por quê? Porque o ATACMS é um míssil maior, mais lento, então seria mais fácil os russos derrubarem eles com a defesa antiaérea. Então, parte dos Estados Unidos não quererem mandar o ATACMS para a Ucrânia não tem nem muito a ver com questão de escalar conflito, esse tipo de coisa, tem mais a ver simplesmente com não querer desmerecer a própria arma, né? Eles temem que toda essa fama que o HIMARS ganhou nessa guerra, de uma arma especial, de uma arma destrutiva e coisa e tal, acabe sendo manchada porque os ATACMS conseguiriam ser derrubados por defesa antiaérea russa, né? Enfim, mas segundo diz o Arestovich, é que o complexo militar industrial ucraniano está ativo e ele acha que vamos ter algo comparável de alcance de 300 quilômetros em algum tempo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala um pouco sobre o ataque à infraestrutura ucraniana que aconteceu ontem, como foi pífio no final das contas. Fala mais algumas coisas sobre política aqui. O interessante que ele fala aqui foi essa entrevista do Kirilo Budanov, que foi aquele oficial do serviço secreto ucraniano que esteve na linha de frente lá em... serviço secreto não, né, da inteligência militar ucraniana, o Kirilo Budanov, que esteve lá em Bakhmut, e falou que a guerra ali está num deadlock. Nem os russos conseguem forças para avançar, mas os ucranianos também não têm forças para conseguir avançar naquela região, né? E ele espera que isso acabe com a chegada de mais armas, mais armamento. Isso ele acha que dá para desfazer esse nó, né? E eles falam aqui também sobre a questão da preocupação da russa com os drones ucranianos, né? Os drones estão ficando realmente cada vez mais prevalentes nessa guerra, e a Ucrânia tem usado isso muito melhor que a Rússia no final das contas. E uma dica disso vem até nesse Telegram aqui russo, né, falando sobre os ucranianos terem uma arma mais eficaz agora contra drones russos, Matrice 30 e 30T, né? Então, eles dizem aqui, é um canal chamado Dva Majora, né? Por todas as indicações, os Estados Unidos entregaram alguma arma de electronic warfare, né, de guerra eletrônica, para a Ucrânia para combater os drones Matrice 30 e 30T, que são usados pelas Forças Armadas Russas para ajustar fogo de artilharia.
de uma distância de até 4 quilômetros da posição inimiga, as interrupções de sinal já acontecem e eles conseguem controlar o drone. E para tentar restaurar a comunicação com o cópter, né, com o drone, é difícil. É possível que o inimigo use esse último equipamento de guerra eletrônica. Ele dá algumas dicas aqui, ele diz que você ficar numa linha direta de comunicação com um drone, você pode conseguir controlar ele, não sei o que lá, amplificar o sinal e coisa e tal. Mas, ou seja, de fato, drones estão virando uma coisa muito importante nessa guerra, e a Ucrânia tem uma vantagem inegável nessa área, né? Bom, morreu mais um militar de alto ranking lá, um engenheiro militar de alto ranking, o Vladimir Nesterov, que era construtor do veículo Angara de lançamento, né, que morreu na Rússia. Lembra que há poucos dias atrás morreu o Alexander Buzakov, que era o chefe dos estaleiros lá, Admiralty, né, que fazia submarinos e coisa e tal. Ou seja, um monte de russos ali, engenheiros russos morrendo, né? A gente não sabe por que isso. Realmente não sabe se é briga com o Putin. Existe isso, existem pessoas que são contra essa guerra na Rússia, ou se é algum outro motivo. Enfim, o fato é que tem acontecido com alguma frequência, né? Bom, os Estados Unidos estão considerando enviar veículos de transporte de pessoal Bradley como parte do próximo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, né? Isso seria algo que faria uma diferença grande. Esses veículos são muito bons, permitiria que os ucranianos avançassem, talvez, nesses frontes que estão hoje em deadlock, né? Nem os ucranianos têm uma vantagem capaz de conseguir avançar, nem os russos. E aí fica a coisa parada por meses e meses, né? É lógico também que, no final das contas, você tem o inverno fazendo alguma diferença nesse momento. A gente já esperava. O inverno lá está um inverno particularmente quente. Com isso, você tem muita lama na região ali. E com a lama é tudo mais difícil, né? É possível, a menos que o inverno realmente pegue a partir de aqui, em janeiro a gente tenha temperaturas mais baixas, é possível um cenário em que a gente não vai ver grandes mudanças na linha de frente até a primavera, né? E bom, um último assunto que é muito interessante mesmo, eu estou pensando até em fazer um vídeo separado só sobre isso, lá no Visão Libertária, é esse cara aqui, o Emram Navruz Bekbekov, que nome complicado, né? Mas ele é um tenente de alto escalão lá do FSB, que é a inteligência russa, e ele foi enviado para a Turquia e para a Síria para tentar identificar cidadãos russos que o Putin queria matar lá na região, e só que ele usou essa oportunidade, fugiu para a Europa e pediu asilo político e está colaborando com as forças do Ocidente agora. E esse cara trabalhava exatamente com o segundo serviço secreto lá a segunda divisão da FSB, que é a Dvoika, e que ele trabalhava principalmente na região do Daguestão, né? Dá para ver que pelo sobrenome dele ele tem alguma ligação com o pessoal lá do Daguestão, né? Um sobrenome diferente. O Daguestão, vocês sabem, é essa região da Rússia aqui, né? Logo acima do Azerbaijão, próximo à Geórgia, e aqui próximo a Krasnodar, aqui na Rússia, e ao contrário do resto da Rússia toda, que é de maioria cristã, né, ortodoxa cristã, o Daguestão é de maioria muçulmana, então tem ligações com o Azerbaijão, que fica logo aqui ao sul, que também é muçulmano. E aí o curioso desses reportes dele, né, ele falou sobre vários ataques que foram realizados pelo FSB e que colocaram a culpa em radicais islâmicos, né? Talvez até no sentido de desacreditar a religião islâmica aqui no Daguestão, principalmente no Daguestão, tá? Mas ele fala também de Síria e Turquia, de ataques desse tipo. E mais do que isso, ele fala como é que o FSB faz esses ataques com militantes suicidas, né? Com islâmicos que vestem coletes suicidas e coisa e tal. E é uma coisa, se isso aqui for verdade o que ele fala, ele deve ter entregue documentos, né, para provar o que ele fala, eu imagino. Mas ele fala que sobre vários atentados suicidas de militantes islâmicos, e aí ele conta como é que é feito isso, que na verdade são garotos que são tomados ainda jovens da família
ou órfãos, e são usadas drogas, eles são controlados com drogas ao longo de toda a juventude até virarem jovens adultos, né, na casa dos 20 anos, e totalmente com a mente destruída por conta de droga e condicionamento, e daí isso é usado para fazer esses ataques islâmicos aí, ataques terroristas, né, principalmente no Daguestão, mas em outros lugares também, né. Então ele conta aqui o caso, como é que foram feitos, como é que foram montados esse tipo de juventude extremista, né, organizações de juventude extremista. Ele fala aqui ó, que esse braço do FSB recruta a juventude, usa drogas contra ela, mantém em porões até a barba crescer, né? E aí distribuem esses extremistas islâmicos em vários lugares para fazer ataques desse tipo, né? Imagina se essa coisa toda de terroristas islâmicos que tem por aí, que o pessoal atribui a talvez uma intolerância religiosa, ao Islã ser uma religião intolerante, coisa e tal. O que eu já falei para vocês, eu não acredito nisso. Eu conheço muçulmanos pessoalmente, sei como é que não tem nada a ver isso, como tem católicos radicais, tem muçulmanos radicais também. Mas imagina se realmente esse grande número de atentados à bomba que são feitos por islâmicos radicais, no final das contas tem o dedo da Rússia por trás, treinando esses garotos, né? Não sei, não dá para saber. Mas o cara fala que o que ele fala nessa thread dele realmente é assustador em termos de até onde vai o FSB para fazer esse tipo de ataque extremista, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.